Bom dia a todos novamente. Sejam muito bem-vindos a esse nosso 17º BIS, que é como a gente chama nossos eventos online, bate-papo inclusivo e sustentável, né? Fazendo aí um trocadilho com o chocolate e com, para quem não sabe, o Banco Central dos Bancos Centrais, que se chama Bank of International Settlements, já que a CIS atua na intersecção entre sustentabilidade e setor financeiro. Nesse BIS, a gente está lançando mais um questionário, dois questionários setoriais para os setores de construção civil e de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dois setores da maior importância no nosso país, porque além dos componentes ambientais e climáticos, tem componentes sociais super fortes, né? São serviços e direitos ainda não universalizados para toda a população. Então, a gente sempre dedicou aí uma atenção grande para esses setores. Quanto ao setor de água e esgoto, inclusive, a gente já fez um evento antes, um BIS antes, em 2023, sobre esse setor, e construção civil é a primeira vez. Estou bem feliz da gente tratar de construção civil também, que é um setor bem relevante e que perpassa toda a economia, né? Assim como a energia, ele perpassa todos os setores econômicos. É, deixa eu passar o slide. Eu estou usando tela cheia é muito legal para visualizar, só que na hora de passar os slides, no Zoom costuma enroscar. Costuma ser necessário você tirar de tela cheia, aí você passa, aí você volta para a tela cheia. Para quem não me conhece, né, eu sou a Luciane Moessa, que sou a diretora executiva e técnica da CIS. Como vocês viram ali no primeiro slide, eu coordeno todo esse projeto tecnicamente. A gente, ao elaborar esses questionários com indicadores setoriais, sobre desempenho ambiental, social e climático, a gente está buscando suprir uma lacuna que a gente identifica no setor financeiro, que é essa necessidade de conhecer os indicadores-chave de cada setor. São duas lacunas bastante relevantes que a gente vê no setor financeiro quando se trata dessa agenda ASG ou sustentabilidade. Em geral, a gente verifica que muitas e muitas vezes, as instituições financeiras nem sequer sabem qual é o local em que as atividades econômicas financiadas ou seguradas estão sendo exercidas, sobretudo financiadas. E muitas vezes indicadores-chave de cada setor não são usados. Por exemplo, existem indicadores que são relevantes para quase qualquer setor, como a emissão de gás de efeito estufa. Esses são usados. Alguns indicadores transversais são utilizados. Mas esses setores que a gente está tratando aqui agora, eles são bem típicos quanto a isso, né? Existem muitas questões que são exclusivas desses setores. O uso de materiais de construção sustentáveis, por exemplo, para o setor de construção, a questão da taxa de perdas de água na distribuição, quando a gente fala do abastecimento de água, são indicadores muito específicos desse setor. Nenhum outro setor faz distribuição de água e tem taxa de perdas, né? Por exemplo. E esse é um indicador absolutamente essencial quando a gente pensa em desempenho ambiental e climático para esse setor. Então, quando você fala de gestão ambiental, de gestão de riscos e oportunidades ambientais e muitas vezes sociais também, e climáticas também, é fundamental conhecer as características de cada setor econômico, entender quais são os critérios específicos para cada setor econômico. E as regulações financeiras que a gente tem no Brasil em matéria de sustentabilidade, no geral, com apenas uma exceção, que é essa resolução da CVM de 2023, elas não trazem indicadores setoriais, nem mesmo como exemplo, né? Essa resolução ela traz porque, na verdade, ela reproduz padrões globais sobre risco climático, previstos nos IFRS do S2, e aí esses padrões trazem indicadores
setoriais, ainda assim numa visão que eu considero tecnicamente incompleta, porque o enfoque é apenas emissões, não enfoca o impacto das atividades econômicas nas fontes naturais de captura de emissões, né? Porque quando a gente fala de mudança climática, a gente tem que reduzir a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera, e a concentração ela é igual a emissões menos captura. Então, você tem que olhar dos dois lados, olhar nas emissões e também preservar as fontes de captura. Então, a gente, além disso, elaborou um questionário transversal, né? E estamos aos poucos publicando questionários por setores econômicos. Já publicamos para agricultura, pecuária, florestas, dividindo florestas em silvicultura e manejo florestal, e para mineração, indústria de madeira, indústria têxtil, indústria siderúrgica, indústria de cimento. E vem mais uma porção de setores por aí que eu vou contar para vocês no último slide. Por enquanto, eu vou falar, sem me aprofundar, quais foram os grandes temas que a gente tratou nesses setores. É a luta do compartilhamento de tela. E antes disso, eu vou falar da metodologia, claro, de onde que a gente tirou esses temas, né? A gente produziu um questionário com base em temas que são específicos de cada setor. De onde que a gente tirou isso, afinal? A gente tirou, em primeiro lugar, de grandes padrões globais sobre sustentabilidade, padrões reconhecidos e usados no mundo todo, no setor corporativo e no setor financeiro, como o AFC, do Grupo Banco Mundial, que tem padrões específicos para um grande número de setores econômicos, SASB, que é uma organização sediada nos Estados Unidos, muito usada aí também no setor financeiro, EFAS já é uma sociedade de analistas financeiros europeia, que publicou muitos anos atrás KPIs específicos por setores econômicos, está um pouquinho desatualizado, um pouco incompleta, mas tem informação de valor ali que a gente usou. GRI, que a gente usou mais para o questionário transversal, mas ele tem indicadores para alguns setores econômicos, não é o caso aqui de construção e de água e esgoto. TNFD, que foca em biodiversidade e tem indicadores para construção e para água e esgoto. Ancor também foca em biodiversidade. A IFRS S2 foca em clima, S1 sustentabilidade em geral. E no S2 tem padrões específicos para esses setores. CBI e SBTI também focam em clima e também incluem esses setores. SBTI é só construção, na verdade, e ODS. No nível brasileiro, né, nacional, brasileiro, a gente incluiu os indicadores previstos no ISE da B3 e na instrução normativa do IBAMA, que é destinada a definir as informações mínimas que as empresas previstas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais tem que apresentar todos os anos. Elas têm que apresentar um relatório anual e esses indicadores são bem específicos por setor econômico, então foi uma fonte importante também. Claro, eles não trazem, essa norma não traz indicadores sociais, apenas ambientais, mas já traz climáticos. Tem vários indicadores climáticos, por exemplo. Muitas vezes na agenda climática, na agenda ambiental, a climática está já abrangida, né? Além disso, nós analisamos todas as taxonomias que incluem esses setores. Essa lista aí não é de todas as taxonomias que existem hoje em dia, é de todas as taxonomias que incluem pelo menos um desses setores aqui, construção civil e água e esgoto. Algumas incluem os dois setores e outras só incluem um deles, né? A brasileira, por exemplo, inclui os dois setores, mas outras, no caso do Paraguai, por exemplo, só inclui construção, e assim por diante. Então, a gente identificou tecnologias verdes previstas nessas taxonomias e a gente transformou isso num indicador qualitativo, né? O seu setor, o seu empreendimento utiliza a tecnologia X, o seu empreendimento utiliza a tecnologia Y, e assim por diante. Claro que a gente encontrou muita repetição e a gente eliminou as repetições, né, gente? Senão ficaria um questionário imenso com repetições. Não, quando o indicador está presente em mais de um padrão, ele consta no questionário uma vez só. E, além disso, a gente
verificou padrões de entidades setoriais especializadas em sustentabilidade naquele setor, né? Muitas vezes as associações setoriais, a grande maioria, acho que hoje em dia, das associações setoriais tem um comitê de sustentabilidade que muitas vezes produz publicações. Algumas delas são nacionais, outras são internacionais, e a gente usou isso como fonte também. Outras vezes usamos artigos científicos e a nossa equipe também complementou. Por exemplo, a Cristiane, que vai ser a primeira a falar, ela vem estudando e trabalhando com sustentabilidade na construção civil, exclusivamente na construção civil, há muitos anos, e ela sugeriu, mapeou para a gente uma série de tecnologias ambientais recentes que não estavam presentes em nenhum desses padrões, nenhuma dessas taxonomias, e a gente incluiu, no caso de água e esgoto, a gente contou com a participação também do Gilberto Nascimento, que fez a tese de doutorado sobre sistemas alternativos de água e esgoto para populações periféricas que não conseguem ser incluídos na rede convencional de esgoto, e a gente também incluiu várias questões relativas a isso, é, justamente com esse enfoque de universalização que os nossos debatedores certamente vão explorar, tanto o Sérgio quanto a Paula. Então, essa foi a metodologia. Além disso, tivemos a felicidade de contar com contribuições da Lilian nessa fase final, que também deu algumas sugestões importantes que a gente acolheu, e da Paula, que também deu algumas sugestões importantes que a gente conseguiu aproveitar. A Paula e o Eduardo, no caso deles, tanto para água quanto para esgoto, e no caso da Lilian, para construção civil. Agora sim, o que que eu vou mostrar? Epa, não, não, não. Ah, não estou em tela cheia, né? Quando eu não estou em tela cheia, ele passa, né? Numa boa. Mas eu vou colocar. Esses temas aqui, eu só estou passando esse slide muito rapidamente para, se vocês sentirem falta, porque os questionários já estão publicados online, quem já quiser navegando lá no site da CIS, em ferramentas, questionários setoriais, coloca o link aí, Ana, por favor, no chat. É, não estranhe que esses temas aqui não estão lá. Por quê? Porque eles constam no questionário transversal, tá? Então, esse questionário, ele vale para todos os setores econômicos. E o que a gente está publicando agora, ele, ele é específico de construção e água e esgoto. Além disso, a gente vai publicar agora em abril. O primeiro deve ser construção civil, que já está pronto. A tabela onde consta de onde veio cada indicador, tá? Porque nesse documento que já está online, diagramado e tal, a gente indica as referências, mas a gente não coloca assim, olha, essa questão saiu do padrão tal e da taxonomia tal. A gente não coloca, a gente coloca as referências no final. Mas nessa tabela a gente coloca de onde saiu cada questão, cada indicador, tá? Então, para quem tiver curiosidade, isso vai estar publicado, no caso de construção, provavelmente já na semana que vem, no caso de água e esgoto, deve demorar umas 2 semaninhas ainda. E a gente ainda tem que publicar os que ficaram para trás. Uma explicação também importante é que a gente não olhou só para padrões de desempenho, né? Quando eu falei desses padrões todos, eles tratam de desempenho. Essa parte do questionário ela é muito mais extensa. Mas, obviamente, não faz sentido olhar para desempenho quando a gente tem, eventualmente, empresas que podem não estar também cumprindo a legislação ambiental, né? A legislação socioambiental. Então, a gente também tem um questionário no final, em que a gente traz indicadores para verificação do cumprimento da legislação socioambiental de cada setor. Detalhe que, no caso do cumprimento da legislação socioambiental, não se deve ficar somente com as respostas, né? Deve-se pedir também documentação para comprovar as respostas e não apenas acreditar, até porque muita coisa dá para comprovar, inclusive consultando bases de dados públicas online, né? Disponíveis online. Uma inovação que a gente fez e que não está presente em nenhum padrão é que a gente distingue os indicadores para os quais a localização da empresa, das atividades, é ou não é relevante, tá? Eu considero isso muito importante para ilustrar, primeiro, que
em relação a determinados indicadores, se você não souber a localização, você não tem como fazer a avaliação do desempenho climático e socioambiental. E segundo, para separar também indicadores em que você pode simplesmente pegar os dados da empresa como um todo, se ela tem várias unidades operacionais e a localização não importa, você pode olhar para os dados da empresa como um todo e chegar num indicador em relação à eficiência energética dela, por exemplo, né? Quantos quilowatt-hora por litro de água é fornecido para a população atendida. Agora, quando você está falando de um indicador em que a localização é relevante, você precisa entender ali qual é o impacto que ela está tendo, qual é a operação que tá localizada perto de um curso hídrico ou não, que teve impacto na biodiversidade terrestre ou não, que está eventualmente poluindo o ar da população vizinha ou não, e assim por diante, né? A gente também separou cada etapa do abastecimento de água de esgotamento sanitário, né? Isso também é uma inovação, e colocou quais são os indicadores comuns a todas as etapas. Nossa, que maravilha, o slide passou de primeira. O que a gente gostaria de ter feito, mas ainda não fez, mas pretendemos fazer? A gente gostaria de atribuir um peso para cada um desses indicadores. São muitos, né? Sim, mas é inegável dizer que reconhecer que cada indicador tem um peso diferente, né? Para cada setor econômico. Então, para a gente poder efetivamente comparar empresas entre si, empresas do mesmo setor, o ideal seria gerar uma nota no final. Mas uma discussão técnica sobre o peso que tem cada indicador, em cada setor, ela demanda um pouco mais de tempo e de debates do que a gente tinha nesse momento. Então, a gente achou que essa é uma contribuição importante, né? Nesse momento, mapear os indicadores relevantes e atribuir o peso para chegar numa nota, num rating, algo que vem no momento seguinte. Existe um desafio também para chegar nisso, porque hoje, para chegar numa nota, na verdade, o ideal é você ter uma média setorial para cada indicador. E hoje essas informações normalmente não estão disponíveis. Hoje você consegue comparar uma empresa consigo mesma ao longo do tempo, né? Você pega o relatório de sustentabilidade dela do ano passado, pega do ano anterior e vai comparando se ela está melhorando ou não naqueles indicadores, o que obviamente tem valor. Agora, seria o ideal você ter médias do setor, né? Então, qual é a média para. Claro que para alguns indicadores já existe, mas não existe para tudo. Qual é o índice médio de perdas de água na distribuição no Brasil, por exemplo? 40%. Essa empresa está em 35%, então ela está acima da média. Eu posso dar para ela uma nota até razoável. 35 ainda é bastante, mas está acima da média do setor. A outra tem 45, ela está abaixo da média. Então, esse tipo de dado desde acidente do trabalho, né, grave, a média de acidentes de trabalho a cada 100 empregados, não está disponível para o setor. Por exemplo, o Ministério do Trabalho só disponibiliza o número total de acidentes por setor, mas não o número de. É possível chegar nesse dado, mas aí você vai ter que cruzar com toda a mão de obra empregada para aquele setor, e aí você vai encontrar a proporção, né? Mas hoje esse dado não está prontinho, né? Então, isso também é algo que é uma conversa que a gente quer ter com as associações setoriais, ver se a gente consegue reunir esses dados para que o setor financeiro possa fazer essa comparação de uma empresa com a outra e assim fazer o quê? Premiar as empresas mais sustentáveis, né, gente? O propósito é um só, dar condições mais favoráveis de acesso a capital para as empresas mais sustentáveis e as que têm desempenho pior vão ficar com um custo maior. A ideia é essa, claramente, dar cada vez mais objetividade para isso. Então, as empresas com melhor desempenho passam a ter taxas de juros mais baixas, né? Ao buscar crédito, elas passam a ter mais acesso mesmo, limites de crédito maiores, prazos maiores e assim por diante. Claro que
esses questionários, ao identificar pontos fracos, eles também podem servir para identificar oportunidades de se apoiar as empresas que precisam, apoiar tecnicamente, financeiramente, eventualmente, justamente a instituição financeira pode identificar que ela precisa conceder crédito, que idealmente para reduzir os riscos daquela empresa, ela pode oferecer crédito para que ela invista nessa melhoria. Hum. Agora sim, os temas de cada setor, sem me aprofundar, porque já falei demais, mas vocês vão ver que os temas são muito parecidos entre si, na verdade, mas alguns são específicos, né? Só em construção civil, por exemplo, que a gente tem a separação entre o uso de energia nas obras e uso de energia nos edifícios construídos, por exemplo, né? Porque uma coisa é a gestão de energia na obra em si, enquanto ela está sendo feita. Outra coisa é como é que o projeto tratou do tema eficiência energética, nos edifícios que estão sendo construídos. Então, isso é algo específico de construção civil. O manejo do solo também é algo específico daqui de construção civil, mas adaptação às mudanças climáticas, gestão de resíduos sólidos, gestão do uso de água, gestão de efluentes, poluição atmosférica não GE, as emissões de gás de efeito estufa, os riscos à saúde e segurança dos trabalhadores, algumas vezes também dos consumidores. Isso são temas comuns, também aos outros dois setores que a gente está publicando o mapeamento agora. Atendimento a demanda de moradia de baixa renda também tem como similar a universalização de água e esgoto, os outros dois setores, tá? Então, quando a gente pensa nas questões, aí sim elas são muito diferentes entre si. Mas os grandes temas, porque cada um desses grupos de temas tem quatro, cinco, às vezes 10, 12 questões, tá? Então as questões são muito diferentes entre si. E a gente trouxe as questões dos sistemas alternativos, tanto para água quanto para esgoto, né? Porque justamente é fundamental pensar nesses sistemas quando é inviável, ou do ponto de vista técnico, ou do ponto de vista econômico, ligar as populações periféricas na rede pública. Periférica, seja porque moram em morros, em favelas, por exemplo, ou em zonas rurais mais isoladas, e que é muito caro levar a rede pública para um número muito pequeno de pessoas. Então, é isso. Próximos setores: destinação de resíduos, produção de energia a partir de resíduos orgânicos, energia, transportes terrestres, pesca e aquicultura. Por enquanto, vamos ouvir os nossos debatedores e vamos aprofundar, sem esgotar, mas vamos aprofundar isso que a gente trouxe aqui para vocês. A Cris Lacerda, primeira debatedora, foi membro da nossa equipe técnica do setor de construção civil. A Cris é engenheira civil, mestre e doutora na área, com enfoque em sustentabilidade. Tem mais de 20 anos aí de experiência trabalhando com essa agenda de sustentabilidade. Também é professora na área. E ela é a diretora-geral da EcoConstruct Brasil, que dá consultoria em sustentabilidade na construção civil. Bom, bom dia. Todo mundo me ouve? Sim, Tá. Sim, Vocês veem a minha tela de apresentação? sim, não em modo de tela cheia, Cris. Não em tela cheia? Para mim já está em tela cheia. Deixa eu ver. Mas também dá para ler bem por enquanto. Peraí, deixa eu. Assim? Assim tá melhor? É, Você pode, de repente, aumentar aqui o zoom, né? Está em 63. Isso, Deixa eu colocar isso. assim. Bom, primeiramente agradecer a Luciane, né, a doutora Luciane aí, pela confiança, né, pelo convite para desempenhar esse importante trabalho. Foi um trabalho bastante extenso.
bastante rigoroso em termos de critérios, então eu me sinto muito honrada e grata. Agradecer aos meus colegas aí de painel, Lilian, Sérgio, Paulo e Juan, e a nossa audiência, né? Então, eu trouxe para vocês aí a questão da avaliação de desempenho socioambiental e climático do setor da construção civil. O intuito dessa apresentação, isso aí a Luciane já colocou, né, que são os indicadores socioambientais climáticos específicos para o setor da Os construção grandes civil, temas. mas Uhum. é isso, os grandes temas. Mas eu quis trazer para vocês aqui e também para a nossa audiência as experiências práticas, né? Assim, para dizer que tem coisas que são primordiais, né, dentro de tudo que foi colocado, e dizer que são questões factíveis, né? Porque a gente vem atuando na área e a gente sabe que é possível. Então, o primeiro caso aqui que a gente traz é sobre impactos de biodiversidade terrestre, patrimônio artístico-cultural e localização sustentável, né? Então a gente pensou, localização sustentável é sensibilidade de implantação. E aí vocês veem essa foto desse andaime e esse ipê que floriu. Então, isso é uma obra certificada LEED. Quando nós fomos contratados, o projeto já estava em andamento, mas quando eu visitei o canteiro e eu vi que a cliente fez 12 metros de altura para contenção, né? Desse P, para que esse P se mantivesse no canteiro, eu percebi que a gente teria como trabalhar, né? Então, é isso, é mitigar os impactos para a implantação, usar estrategicamente os recursos existentes e fazer realizar os investimentos com foco em valor ecológico, né? E isso para tudo, em todos os sentidos. O que quer que você tenha no terreno, você tem que fazer uma avaliação olhando para esse valor ecológico, né? Além do pleno atendimento à legislação vigente ou compensação conforme requisitos, né? Aqui é mais uma foto, né? Mais uma imagem, algumas imagens aí desse empreendimento, né? Nós fizemos coleta da água da chuva da cobertura, cobertura com telhado branco. Tá aqui esse senhor muito simpático, que trabalhou conosco, mostrando a água que foi captada, né? Ela desce filtrada, já é armazenada nesse tanque, e isso fez com que o paisagismo economizasse 50% do que ele teria de consumo, ele conseguiu economizar com essa estratégia. Aqui outra imagem, né, onde a gente demonstra aqui quesitos de eficiência energética. Esse vidro aqui é um painel de vidro com 8 metros de altura, ele tem um adesivo da 3M aqui que bloqueia 60% de todo o calor que entraria para dentro da loja, desbotaria móveis, tecidos e tudo isso. E essa película bloqueia, então, a entrada de calor e, ao mesmo tempo, permite que você visualize o interior da loja. E aqui é um bambu, né, que à noite ele corre para cá e ele fecha a vitrine, né? Então, a gente fez protótipo do bambu e tudo. Aí eu trouxe uma outra questão super importante, que é a questão do manejo do solo. E a questão do manejo do solo, quando a gente olha também de uma maneira ampla, a gente vê, aqui são fotos do empreendimento da Novo Nordisk, em Montes Claros. Nós estamos trabalhando lá, eles estão buscando a certificação LEED nível Platinum, e aí vocês veem armazenamento adequado, né, dos resíduos perigosos, todo cuidado, kit de mitigação, e aí você cuida da saúde do entorno. E tem uma outra coisa super importante que é a limpeza das rodas dos veículos, né, antes de sair do site. Poxa, isso é complexo, né? Na verdade, o que que é mais simples? Você cuidar do impacto, né, na origem, ou você sair lavando rua todos os dias, poeira, né? Isso afeta a saúde respiratória de toda né, dos vizinhos, enfim. E aqui também, né, também quebrando esse conceito, né? Não, obra tem poeira, obra é assim mesmo, né? Não, não precisa ser. Então você usa aqui um caminhão-pipa, né, numa parte muito grande da obra,
que ainda está o solo todo descoberto, com trânsito de veículos, então você umidifica, mesmo em momento de demolição, a gente também aplaca essa questão da poluição do ar, né? E aqui o terreno que está descoberto, protegido, né, com restos de poda ou colona, enfim, toda essa parte de cuidado na questão do manejo do solo. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é um retrofit, né, que é também uma das coisas que a gente traz dentro do questionário, que é tentar manter, né, o máximo da estrutura existente. Então, vocês vejam, a estrutura foi mantida, né, era um hospital que já estava bastante degradado, né, ele estava aos pés, está aos pés da Serra do Curral aqui em Belo Horizonte, e aí toda uma parte branca, né, e pichada, e aí foi aplicado o aço Cortem, e o arquiteto conversou comigo, falou, mas, Cris, como é que eu faço? Isso aqui foi, você faz um espaçamento, né, a gente cria um colchão de ar entre a placa de aço Cortem e a alvenaria, para que a gente possa ter o conforto térmico, tem jardins, né? Então é uma arquitetura bioclimática mimetizada com a paisagem da Serra do Curral. Aqui é outra vista, né? Ver como mimetiza com a paisagem, ampliação das áreas permeáveis. E aí aqui traz uma outra coisa importantíssima, porque isso está exatamente no topo da cidade e absorve, então, todas as águas de tormenta. Por quê? Porque a gente tem um telhado verde com 7.000 metros quadrados. Então, isso é o que era a cobertura do hospital antes, o hospital todo impermeabilizado, né? E a gente faz o quê? A gente cria uma grande caixa d'água, né? Que são 7.000 metros quadrados de telhado verde, mitiga os impactos de ilha de calor, coleta água de chuva. Então, lá no pé, né, da cidade não vai acontecer inundações, pelo menos não por este empreendimento, né? Não causado por este empreendimento. Aqui tem uma outra coisa, né, muito ligada à sustentabilidade, que é o bem-estar para os ocupantes com esta vista, né? Além disso, por exemplo, a laje, a sétima laje do hospital, por ter telhado verde, reduz, né, em 3 graus a temperatura interna, e aí a gente tem conforto termoacústico. é, e aqui é outra imagem, né, dessa. E é importante lembrar também que a Serra do Curral ela é tombada como patrimônio, como paisagem cultural, e a gente fez uma obra que preservou, e aí outra coisa importantíssima é sempre fazer um paisagismo, né, com espécies adaptadas que você vai demandar o mínimo de irrigação, né? Então, tudo é o que está ali no questionário, aplicado de forma prática, né? A outra parte é também que a construção civil gera de impacto brutal, né, sobre a cidade, sobre a sociedade, é a questão dos resíduos, né? Então, por exemplo, na loja Teton, a gente conseguiu desviar 90% de tudo que iria para aterro. E aí, como eu ilustro isso? Você imagina 100 caminhões saindo da obra e indo para um aterro, né? E ao invés de saírem 100 caminhões, saíram apenas 10 que a gente não conseguiu da destinação. Já nessa obra da Novo Norte, que nós temos 100% de desvio de aterro. Todos os resíduos, tudo que é gerado na obra, ele tem segregação e destinação ambientalmente correta. Então, isso aqui também facilita reuso de material, né? Então, por exemplo, esse entulho vira areia, né? No caso lá de Montes Claros, né? Então, a madeira pode ser reaproveitada se você tem um local adequado para colocar. Plástico, papel, papelão também tem seu, né? Então, é muito importante segregar, né? Por uso, dar a destinação ambientalmente correta, né? E também organizar com os fornecedores de logística reversa, por exemplo, de drywall ou de aço, enfim. Aqui é um outro exemplo sobre eficiência energética, né? Foi um exemplo bastante pioneiro, é uma obra de 2014, também buscou a certificação LEED, fez a captação da água da chuva, a captação da água da chuva foi para a irrigação do gramado e para as descargas dos banheiros, evidente que os técnicos no momento ficaram receosos, meu Deus, é um volume muito grande para descer, e deu tudo certo, né? O Mineirão cedeu essa cobertura
para que a CEMIG implantasse a usina solar, né? E aí 10% da energia gerada volta para o consumo do estádio, né? Porque gera durante o dia, né? E ocasionalmente tem jogos, enfim. E também foi uma obra de retrofit, onde toda a estrutura foi aproveitada por ser tombada também pelo patrimônio histórico e artístico nacional. Então é isso que eu queria contribuir, para dizer que as coisas que estão no questionário são extensas, mas não são impossíveis de serem feitas. É importante quebrar os paradigmas, os preconceitos, e, e que ótimo que eu vi agora, né, que na taxonomia já traz aí a importância da certificação LEED, a importância do selo azul da Caixa e premiar, né, as empresas que abraçam esses desafios, né? E aí eu finalizo com essa obra aqui, quando a gente estava fazendo essa obra do hospital, quando nós estávamos plantando o telhado, e aí apareceu a primeira abelhinha, né? E a gente se emocionou com isso. E aqui na Teto, né, eu fiz um espaço lá para compartilhar livros, revistas, e aí o engenheiro, mas ninguém vê, ninguém lê. Eu falei, não. Depois eu voltei lá e era exatamente do lado da mesa onde os funcionários faziam as refeições e eles estavam folheando as revistas e conversando sobre, né? Então é isso, eu fico à disposição. Eu agradeço imensamente a oportunidade, me sinto honrada em ter podido contribuir. Muito obrigada, Cris. Foi ótimo, bem interessante. Obrigada. Agora vamos ouvir a Lília. A Lilian Sauf, ela é engenheira civil também, ela é mestre em gestão ambiental, é coordenadora técnica do Comitê de Meio Ambiente do Sinduscom de São Paulo e é superintendente ABNT CB002 na Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Em razão dessas atividades, em associações representativas, a Lilian faz parte do Comitê Consultivo da Taxonomia Sustentável Brasileira. Foi ali que a gente se conheceu, né, Lilian? A Ué, Cis foi também fez sim. parte. E a Lilian tem mais de 20 anos de experiência profissional também na área. A palavra é sua, minha cara. Pode usar ou não slides, fica à vontade. Obrigado, Luciene. Eu vou tentando aqui compartilhar os slides. Vamos tentar. Você tá no. É só você, depois do coraçãozinho, que é o painel de reações, tem a flechinha, é aí mesmo. Entrou? E entrou. Mas não foi tela cheia, né? Não, não foi. Foi. Ela cheia, você pode ir ali em apresentação de slides Eu e tentei, clicar. para mim aparece, mas não está aparecendo para vocês. Mas vamos assim, acho que dá para pelo menos seguir só para ter uma ideia. Tá bom? Luciane, obrigado pelo convite. Inicialmente, foi ótimo conhecer você lá na taxonomia. Acho que entre nós, a gente foi muito propositiva, né? A gente abordou vários temas na taxonomia e trouxe uma realidade. Eu represento aqui o Comitê de Meio Ambiente do Sinduscom São Paulo e pelo Sinduscom estar atuando, né, há bastante tempo na questão da. Eu vou passar alguns slides muito rápido, gente, mas depois fica disponível, tá? Na questão de sustentabilidade, na questão, né, o Civiscom representa aqui o Estado de São Paulo, mas ele já, há longo tempo, ele tem sido líder nas discussões ambientais, por isso que dentro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, a gente é escolhido aí como representante em alguns fóruns importantes. Nesses 26, 27 anos que a gente tem passado por aí, a gente tem tratado de vários temas que foram colocados aqui no questionário, resíduos, áreas contaminadas, gestão responsável da madeira, eficiência energética, sustentabilidade como um todo, análise de ciclo de vida, né, ESG. E a gente chegou a vários trabalhos aí que podem contribuir. A gente fala um pouquinho da questão do carbono, acho que a Cristiane brilhantemente trouxe uns cases super bacanas do LEED, né? Ela trouxe desde uma coisa individual até um estádio, então você vê a dimensão da construção civil e como a gente tem trabalhado nessa questão da sustentabilidade na construção civil. E muitos de vocês vão falar assim, poxa, mas é o lead, né? Sempre aquela coisa assim, o lead tem dinheiro, o lead é para quem gosta, o lead é para aquela pessoa que já está engajada com o tema sustentabilidade. E hoje a gente sabe que não é. Sustentabilidade é competitividade. Quem não está jogando dentro
não vai conseguir, né, ser competitivo. E agora com a taxonomia e com os agentes financeiros, a gente sabe que o quê? Ou a gente faz, ou a gente mostra que é diferente, ou o meu concorrente, uma outra construtora vai conseguir aquele financiamento que a gente quer para construir. Por outro lado, a gente sabe também que essa questão do financiamento sustentável que está vindo com a taxonomia vai nos ajudar, a gente que está aqui, que luta pela sustentabilidade, a fazer valer, impulsionar. E aí já vai um agradecimento, né, pro Juan, Caixa Econômica Federal, que tem sido muito parceira do setor, muito parceira do Sinduscom São Paulo no tema de sustentabilidade. Mas vamos lá. No contexto geral, quando a Luciane me chamou para dar uma olhada no questionário que está sendo elaborado, é muito questionário com o olhar do sistema financeiro e a crítica aqui, a revoltada do dia, falava assim, Luciano, isso aqui é difícil. É difícil de você colocar no papel as várias especificidades da construção civil. Uma coisa é os exemplos que a Cristiane trouxe. Outra coisa é uma linha de financiamento Caixa Econômica de Habitação de Interesse Social. Outra coisa é saneamento, que vai ser dito daqui a pouco, rodovias, obras pesadas, tudo isso é construção civil. Então, sempre vem aquela recomendação, vamos botar os quadradinhos onde precisa ser colocados, né? Onde que a gente precisa separar as coisas para poder entender, para poder ter os indicadores que a Luciane falou, né? Eu não consigo ter um indicador de desempenho, né, para um estádio de futebol igual para uma habitação de interesse social. Não dá. Igual uma obra de uma barragem, de uma hidrelétrica. Então, a gente precisa ter vários pesos, várias medidas para tratar disso daí. Como é que o Sinduscom percebeu isso e falou assim, gente, a gente primeiro precisa medir, precisa entender o setor, precisa trazer o tema, né, para as construtoras. A gente representa, a construção civil representa um universo muito grande de pequenas e médias construtoras que não têm condições ou não têm conhecimento para fazer com que isso aconteça. Tem parceria com a Caixa Econômica, nos apoiando nesse trabalho também, foi uma parceria com a Secretaria Nacional da Habitação e a GIZ, no sentido do quê? Vamos começar a entender o que que é carbono, o que que é emissões, o que que é relatório. E aí a gente fez tá aí uma calculadora, né, para o cálculo de emissões nas obras. E quando a Luciane fala assim, a gente mede energia na obra, quanto consome na obra, não, a gente já está medindo quanto que consome de energia embutida nos materiais que são utilizados na obra. Então, é para dizer o seguinte, mesmo que a Cristiane trouxe os cases lindos do LEED, nós estamos dizendo assim, o setor como um todo evoluiu e está disponível, né, a trazer mais informações. Está aqui conosco o professor Célio, muito carinho, Ciscom Bahia, também adotou a causa e ele faz pesquisa junto com seus alunos para trazer cada vez mais esses indicadores. Aqui é exemplo da calculadora, não vou entrar tanto, né, no detalhe, ela está disponível, é gratuita para vocês utilizarem. Mas o que que é importante dizer? Poxa, nós temos mais de 1.000 empreendimentos cadastrados, Brasil inteiro, né? De 14 estados, mais o DF, temos inventários concluídos, auditados, para dizer o que? Olha, a gente já tem indicadores de emissões. O que que são esses indicadores? Precisamos dividir padrão médio, alto, HIS por sistema construtivo, tá? Você está Por passando os slides, Lívia? tô, não tá indo? Ah, a gente ainda está no primeiro. Ah, então eu vou parar, gente, tá? Vou parar, depois eu deixo disponível para vocês. Então, desculpem se eu Que tivesse falado pena. muito, estou aqui lendo os slides, mas vamos lá. Então, a gente está dizendo o seguinte, olha, a gente tem indicadores já de medição de inventários. Então, quando a Luciane fala assim, qual que é o, né, vamos botar no questionário. Eu quero saber o questionário, não é só do meu escopo 1 e 2 do GHG, eu tenho 1, 2, 3. A gente já está medindo emissões do material, emissões do canteiro. Então, qual que é a vontade nossa, né? Que mais isso, quanto mais a gente tiver essa discussão aberta, é super importante para a gente demonstrar para todos os setores, para os outros setores envolvidos, né? O agente financeiro, tudo mais, que a gente já tem coisas para mensurar. Hoje, a nossa emissão de carbono, a gente pode dizer que é uma média de 220 quilos por CO2 equivalente por metro quadrado de obra. Isso é metade, é 60% a menos do que os indicadores internacionais. Então, a gente precisa pesar nisso daí também, porque a hora que vier uma meta, precisa reduzir 30%, mas 30% do quê? E por que que a gente precisa reduzir 30%? Se o nosso indicador já é bom.
sendo que a gente precisa melhorar várias coisas para conseguir a sustentabilidade como um todo. Então, é uma coisa complexa, é um quebra-cabeça, né? De vários itens, vocês colocaram aqui, né, no questionário, vários itens eles precisam se comparar. Materiais sustentáveis, ok. Isso é uma grande crítica quando a gente cita, não, coloca o vidro, coloca a tinta, coloca o telhado verde. Sou extremamente crítica, por quê? O setor já avançou. A hora que a Cristiane foi lá e naquele empreendimento, ela colocou todas aquelas soluções, é porque ela fez um estudo, simulação energética, simulação térmica, desempenho, durabilidade, análise de ciclo de vida. Não adianta nada a gente ter uma construção super sustentável que ela não tenha durabilidade, que ela não tenha desempenho ou que você busque soluções individuais. Outro dia, num fórum, eu questionei: telhado verde vai ser obrigatório em todas as obras. Bacana. Habitação interesse social num lugar muito seco, muito, né? Na Agreste. Para as escolas, todas as escolas iam ter que ter. As crianças precisam ter melhor conforto térmico, precisam ter melhor conforto ambiental. Eu estou colocando um telhado verde que eu vou ter que furar um poço, usar mais energia, gastar água que às vezes as crianças não têm na casa delas. Por isso que a gente acha que sustentabilidade tem que ser uma coisa do todo e não pedacinhos, né? A gente tem também dois, fora a medição de carbono, a gente está lançando agora em maio, tá? A calculadora C-hídrica, que vai medir justamente isso, escassez de água. Quanto que nós vamos consumir na obra, para construir na obra, o meu material, cimento, areia, tijolo, tudo que vem, quanto ele consome de água na sua fabricação? Quanto que eu consumo para construir? Quanto que eu vou consumir durante o uso da edificação? Isso são parâmetros que devem ser olhados e devem ser cobrados, né? Do que apenas soluções, são os indicadores. E como que a gente está trabalhando isso, né? A pegada hídrica, nós vamos chegar até em qual que é o impacto da escassez naquele local. Qual que é o melhor impacto? Pode ser um impacto super positivo. A hora que eu estou acabando com questões, né? O pessoal de saneamento talvez aborde isso, a questão de drenagem urbana. Eu estou lá com uma obra e consigo eliminar aquele alagamento, aquela situação de risco. Então a gente também precisa ver isso. Por quê? A hora que a gente fala de áreas contaminadas, quando foi a primeira certificação, falava assim: se você construir num local onde tem áreas contaminadas, você não pode ser certificado. Hoje a gente sabe, 64% das áreas reabilitadas no estado de São Paulo provém do setor imobiliário. Construção civil, apesar de ser dita, né, como predadora e tudo mais, a gente pode ser, nesse contexto de mudança climática, sustentabilidade, sabe, a gente pode fazer a diferença. Então, eu acho que para falar um pouquinho, a gente tem, então, dentro de todo o trabalho aí do Sinos com São Paulo, forma já de medir, a gente fornece para as consultoras de forma gratuita, apoio, usuário, treinamento e tudo mais, porque a gente acredita nisso. A gente acredita que é preciso avançar. O setor da construção civil, ele está maduro, tá? Ele está maduro nesse sentido. Quem começou há 20 anos atrás sofria pra caramba, hoje a gente tem. O empurrãozinho que eu sempre falei assim, precisamos de dinheiro, né? Incentivos financeiros, que não precisam ser, não, é muito dinheiro, não, às vezes coisas pequenas, né? A gente consegue já viabilizar os empreendimentos. As coisas evoluíram, a indústria tem evoluído conosco, ela precisa evoluir muito mais, e a gente precisa desenvolver muita coisa ainda. Eu tenho um trabalho também junto com o Comitê Brasileiro da Construção Civil na BNT, e a nossa preocupação é muito grande de como padronizar essas coisas. Nós vamos lançar agora, já em 7 de abril, fica um convite, uma comissão de estudos, sobre CB38, sobre soluções baseadas na natureza. Como é que eu coloco essas soluções nos empreendimentos e aí a gente vai falar de desempenho. Primeira coisa, vamos avaliar o desempenho. Qual que é a melhor solução? Não é, sabe, não é produto de prateleira, infelizmente, né? A gente precisa pôr no contexto. Então, a gente começa dia 7 de abril essa comissão, né, de soluções baseadas na natureza, e a gente vai ainda no primeiro semestre, a gente lançar uma comissão de estudos para padronizar os inventários de emissões, né, de carbono incorporado nas obras. E por que isso, gente? Porque a gente descobriu que a gente é muito quadradinho, a gente gosta de comparar uma obra com a outra, tudo mais, a gente descobriu que cada um está calculando de um jeito diferente. Independente da calculadora que seja, independente da metodologia, se seja um Excel, seja uma planilha, o importante é que todos calculem da mesma forma, todos tenham as mesmas considerações, que os indicadores que a gente precisa ter e que vão responder, né, ao setor financeiro, às políticas públicas, a todo mundo, eles têm que ter consistência.
Então, a gente tem um trabalho muito forte agora do setor de padronizar. Inclusive, padronização de produtos. A gente tem trabalhado muito na padronização via norma de produtos ou de soluções como estruturas de bambu, alvenaria em adobe. A gente está trabalhando muito também em todos os materiais, em todos os sistemas construtivos que tenham essa pegada mais ecológica, trazendo eles da ecologia para a sustentabilidade. Então, Muito legal. falando rapidinho, né? Senão você me mata. Mas acho que é isso. A gente está aqui trabalhando muito, né? Com vários parceiros. E a gente agradece a oportunidade de estar em fóruns diversos, né? Para dizer o seguinte: a gente já faz, né? Que a gente já faz. O LID é nosso super parceiro. Fizemos aí na época da COP vários eventos juntos para mostrar justamente isso. A Caixa Econômica tem um trabalho fenomenal da sua equipe de sustentabilidade, trazendo critérios palpáveis, trazendo requisitos, um foco, né, para trazer a sustentabilidade também para a habitação de interesse social. Estamos trabalhando em índices mínimos de eficiência energética com o Ministério de Minas e Energia, então avançamos muito, né? E eu acho que eu gostaria muito de dizer assim, eu falava para você, eu queria que o questionário tivesse assim, ó, vocês têm que apresentar emissões, pegada hídrica, desempenho ambiental, simulação de eficiência energética, porque isso já é um todo. Certificações, isso já abraça um todo que é a visão nossa que a gente traz. Acho que era isso, rapidinho, né? Beleza, querido. Beleza, Lília. O questionário é extenso e, eventualmente, pode ser simplificado, né? Na prática, as instituições podem eleger alguns itens mais relevantes. Foi muito rico te ouvir e parabéns para o Sinduscom e para todo esse esforço setorial que vocês vêm fazendo no Brasil nessa agenda. Muito, muito bom mesmo. Eu não conhecia que a gente era tão exemplar na questão de emissões em nível global. Agora a gente vai ouvir, vamos mudar de setor, agora vamos para água e esgoto, vamos ouvir a Paula Polini. A Paula é arquiteta e urbanista, graduada pela USP, mais uma paulistana aí, mestre em planejamento e gestão do território pela Universidade Federal da ABC e mestre também em gestão urbana pela Universidade Tecnológica de Berlim. E ela é atualmente coordenadora de incidência ou advocacy do Instituto Água e Saneamento, IAS. Então, temos aí uma pessoa do terceiro setor tradicional, a Lilian do terceiro setor corporativo e a Paula do terceiro setor tradicional. Paula, seja bem-vinda aí, ótimo ter você com a gente. Entendi. Muito legal. Muito obrigada, Luciane, pelo convite, pela troca, né, que a gente já teve algumas vezes. É sempre muito bom contribuir. Queria dar um oi também para quem estava compondo a mesa, para o Sérgio em especial, que a gente se encontra em muitos eventos e também uma parceria ótima com o pessoal da ESB, o João Carlos da Caixa e a Cristiane e Lilian, que fizeram exposições muito legais. É importante ver como o setor de saneamento e construção civil realmente estão muito ligados, né? Queria só contribuir aqui com a fala, acho que é muito importante aqui o saneamento, está colocado, né, como um setor estruturante aqui para entender a sustentabilidade do nosso desenvolvimento, né? A gente tem uma mudança no setor muito grande a partir de 2020, com a revisão do marco legal, onde você tem essas metas de colocar 99% do atendimento de água e 90% de esgoto, o que deu uma mexida grande no setor, né? Você tem bastante mudanças decorrentes disso, de outros incentivos que a lei trouxe, como novos contratos, você fazer novas licitações regionais, buscando um ganho de escala, você ter uma regulação mais forte ou mais uniforme, e você ter essas metas até 2033. Então, você tem, de alguma forma, um setor que está buscando financiamento, que está buscando avançar, né, em atendimento, em suprir o nosso déficit,
mas ele tem esses grandes desafios de como se repensar dentro desse contexto de mudanças climáticas, desse tamanho desse déficit, dessa desigualdade regional, né? O déficit do Sudeste, mesmo tendo uma concentração de população maior, é diferente do Norte, do Nordeste, historicamente. Então, é muito importante a gente conseguir ter formas, né, de avaliar, de colocar indicadores que busquem, nesse processo de transformação do setor, que ele seja mais sustentável, que ele seja busque, né, um pouco esses princípios que eu vi dentro do questionário colocado dos direitos humanos à água e do esgotamento sanitário. Então, a gente quer buscar o atendimento universal. A gente quer buscar ele com qualidade, então falar sobre a potabilidade da água, falar sobre essas formas de tratamento. A gente quer que ele seja em quantidade, então esse contexto de escassez hídrica, você pensar, né, como os modelos para abastecimento estão olhando para esse contexto. Então não basta só você ter a população para ser atendida, você tem que ter essa água. Então você tem que pensar um pouco o consumo, tem que pensar as perdas, tem que pensar como você conserva esse ambiente produtor de água, né? Então você tem um conjunto onde a empresa vê, o prestador, né? Olha um pouco esse impacto do próprio ampliação do acesso, a forma como está sendo feito isso e esse contexto de como essa infraestrutura está sendo pensada dentro de impactos de inundação muito intensos ou de períodos de escassez, que a gente vive de uma forma e vai continuar vivendo, talvez de forma agravada nesses próximos anos. Então, eu acho que olhar, né, então, a quantidade de água, a qualidade de água, e aí o quanto essas soluções que estão sendo pensadas são adaptadas aos locais, à cultura. A gente sabe que esse déficit de saneamento é concentrado em áreas mais de baixa renda dentro das cidades, como as favelas, periferias urbanas, é concentrado em áreas rurais, então você tem que buscar novas soluções para o tipo de concentração que existe, se são alguns núcleos de comunidades que têm um adensamento ou se elas são espalhadas pelo território, e elas são concentradas em pequenos municípios do país. Então, também onde as soluções não necessariamente é de uma grande estação de tratamento de esgoto, são estações mais descentralizadas ou são formas individuais e alternativas para você lidar com a adequação dessa solução ao território e culturalmente, né? Os materiais locais, a forma como as pessoas, de alguma forma, já experimentam e conhecem essas tecnologias que são usadas, e essa prestação ou essa forma de acesso, ele tem que ser sustentável, tanto economicamente, então você tem que ter essa garantia de uma tarifa social, você tem que ter a garantia de uma assistência técnica que tenha que seja adequada ao poder de pagamento dessa população, e você também pode usar o que está muito usado, que são onde você tem tarifas diferenciadas, né, para territórios dentro da cidade, e a sustentabilidade da própria manutenção desses sistemas. Então, você pode ter sistemas alternativos muito interessantes, muito tecnológicos, mas que, ao longo do tempo, a comunidade o local onde ele está sendo implantado, você não consegue fazer essa manutenção. Então, são todos critérios muito importantes e eu acho que eles estão presentes aqui no questionário, que é bastante extenso mesmo, mas que incorpora aspectos onde o avanço para suprir esse déficit, esse avanço que busca ser acelerado, mas que tem, né, uma demanda muito grande, ou você tem desafios muito grandes, esses desafios foram ampliados ainda mais nesse contexto de emergências e extremos climáticos. Então, aqui, o Instituto, né, Água e Saneamento, que eu faço parte, a gente busca olhar um pouco essa universalização de fato, né? A gente também sente que você ter 90% de uma meta de atendimento com esgotamento sanitário, que é algo tão necessário relacionado com a saúde dessas populações, relacionado com a saúde do meio ambiente, com a própria disponibilidade hídrica,
A gente sabe que você ter 99% de meta já é bastante, considerando que muitos estados têm 20, 30%, né? Mas a gente sabe quem fica de fora, que é sempre esses mais difíceis de você acessar, sejam porque são áreas de favelas de morro, sejam porque são muito isolados, seja porque é difícil você até conhecer quais são essas realidades rurais. Então, é importante esse olhar social e de priorização é, da população é a mais desassistida e que, somando esses impactos, né, de escassez hídrica ou muita água, eles são mais vulneráveis ainda. Então, esse critério é fundamental. E, e também, que eu acho que aparece aqui no questionário, outra coisa que é importante, é como esse setor se prepara, né? Então, ele tem que avançar, mas ele tem que olhar para planos de contingência e emergência, porque essas emergências vão acontecer nesse tempo, enquanto você está se desenvolvendo, tá ampliando as redes, está pensando em formas de você colocar essas alternativas para as áreas rurais. E então você planejar isso dentro da sua empresa, dentro da sua forma de prestação e a adequação disso com os demais planos que aí sim públicos, né? Sejam nas diferentes escalas. Então, os planos de adaptação, os planos de segurança hídrica, os planos de saneamento básico, sejam regionais. Então, a importância dessa cadeia aqui tá, tá fechada. São alguns pontos, Luciane, que eu trouxe aqui para contribuir. Estou aqui aberta Obrigada, para a gente trocar no debate. obrigada. Obrigada. Interessante, não dá para falar disso sem falar da universalização, né? É, vamos ouvir agora o Sérgio Gonçalves, que é engenheiro civil, bacharel em Química também, mestre em Saúde Pública, fez MBA em PPPs e concessões, e tem 37 anos aí de atuação profissional no setor de saneamento. O Sérgio atualmente é diretor executivo da AESB, que é a Associação das Empresas Estaduais de Saneamento Brasileiras. Sérgio, a palavra é sua. Todo mundo está passando um pouquinho, os 10 minutos, daí com esse passar um pouquinho no fim, não sei se a gente vai ter Então, debate, tudo mas bem. vamos ver o que a gente consegue. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Eu quero fazer um agradecimento à Luciene pela essa oportunidade de estar falando um pouquinho de saneamento, rever alguns amigos. Paula, uma grande amiga, colega, que a gente está sempre também juntos em vários eventos. E falar de saneamento em 10 minutos. Vamos lá. Do déficit histórico social que o saneamento tem. Bom, mas eu queria primeiro falar da AESB. A AESB ela congrega várias empresas de atuação de água e esgoto em nível regional, né? Ela tem 41 anos, a AESB, esse ano, no final do ano, faz 42 anos de atuação. Ela foi criada só por empresas públicas, agora ela já tem privadas também, porque algumas empresas privadas adquiriram empresas públicas. Então, nós temos hoje no quadro associativo da ESB empresas públicas, que ainda é a grande maioria, mas também empresas privadas, como a Equatorial da Sabesp, como a Corsan, a Egea, como a BRK Saneatins, né? Como exemplo. Então, nós temos hoje uma atuação no Brasil inteiro, e prestamos serviços fundamentalmente de água e esgoto. Algumas associadas têm começado a trabalhar com alguns outros componentes. Lembrando, né? O saneamento no Brasil é água, esgoto, drenagem e resíduos. São os quatro componentes. No Brasil é assim. Então, algumas empresas nossas já estão começando, como a Sanepar, a mexer também a trabalhar com resíduo, e algumas outras empresas já estão fazendo estudos, talvez, para trabalharem também com drenagem, né? Então, mas fundamentalmente a ESB é a água e esgoto, nesse tempo todo de atuação. Bom, nós temos, para começar, os desafios começam, nós temos que colocar um fator agora que mexe com tudo que a gente aprendeu na vida, desde a faculdade até qualquer momento. Mudança climática. Crise climática.
Então, a crise climática veio para mexer com tudo. Então, todos aqueles parâmetros de organização que a gente tinha, padrão de engenharia, padrão de projetos, tudo bem organizadinho, a maioria deles não está valendo. Tá certo? Nós vamos ter que repensar todo o estudo da engenharia no todo, embora o saneamento não é só engenharia, e cada vez mais, né, outros fatores transversais e intersetoriais são fundamentais para que possamos atingir a universalização. Então, eu vou falar algumas coisinhas que Paula já comentou, mas são fundamentais para reforçar, né? Então, a crise climática veio para a gente repensar. Todos os sistemas afetam diretamente. Se você não tem água, você não tem o que fazer. Se você tem excesso de água, pode inundar todos os sistemas de saneamento que estão hoje. Então, a gente tem que repensar. Então, a ONU mesmo já declarou agora, em janeiro, a falência hídrica no mundo. Então, é um fator importante. Não tem saneamento sem água. E além de ter água, ainda tem a qualidade da água. Que qualidade, que água que temos? Então, é todo dia um repensar nesse processo mundial, lembrando que as populações, muita coisa que se faça e que se fale, serve para qualquer outro, às vezes a qualquer outro país, né? As nossas dificuldades. Lembrando que o Brasil só tem países com mais de 200 milhões de habitantes, 9 países, com a gente, conosco 10. No mundo inteiro, dos 190 da ONU, só temos 10 países que têm mais de 200 milhões de habitantes. Então, quando pensamos no Brasil, nós pensamos numa dimensão, não só de população, mas de área geográfica. Então, não dá para, né? Nós temos estados que estão acima da linha do Equador, tá certo? Metade dele, pelo menos, como o Amapá e Roraima, tá certo? Que estão acima da linha do Equador. Então, nós temos biomas diversos, características, então nós temos uma diversidade enorme. Então, o saneamento não é igual para todo lugar. O que eu penso no saneamento para São Paulo não pode ser a mesma coisa que eu penso para outro lugar, só como exemplo. E mesmo dentro de São Paulo, eu tenho que pensar nas outras populações que não estão dentro de uma área que tem um abastecimento, que a questão da vulnerabilidade, da questão socioeconômica, ela varia muito dentro disso tudo, né? Então, não dá para pensar numa universalização de 99% em água e 90% de esgoto, com uma tecnologia ou só uma ou duas ou três vão resolver. Não, nós vamos ter que estar trabalhando com muita coisa diferente o tempo todo, adaptada àquela população, àquela realidade. Tá certo? Então, isso também é um paradigma da engenharia que tem que se quebrar. Não é um projeto tradicional, organizacional, que eu vou resolver a questão na área rural, dispersa, ou numa periferia onde eu só tenho uma viela para andar, e olhe lá. Então, eu tenho que estar pensando em várias outras formas de tirar o esgoto e levar a água. Ou tirar o resíduo, né? E a questão já da drenagem que interfere muito. Então, para qualquer política pública, o questionário também trabalha muito bem, viu, Luciano, nisso, é a questão da... Qualquer coisa que a gente vá fazer tem que sentar e perguntar. Quem não tem, né? Aonde eles estão? Quanto custa e como eu vou fazer? Aí eu tendo essas premissas, eu começo a organizar como é que eu vou atender. E é diferente para cada resposta dessa, para cada grupo de população desse. No mesmo espaço territorial, eu tenho vários grupos diferentes. Então, se eu não tiver essas respostas de conhecer as pessoas, né? Conhecer onde elas estão, a capacidade econômica, financeira dela, a questão da vulnerabilidade dela, eu não vou conseguir atender. Então, uma coisa muito prática e clara é que qualquer prestador de serviço de saneamento, ou público ou privado, já atendeu onde era mais fácil e tinha dinheiro, porque a tarifa já cobria. Isso já foi feito. Agora, quem sobrou? Quem sobrou é o desafio, né? Quem sobrou é que é o desafio. O subsídio cruzado é fundamental, a regionalização é fundamental, a tarifa social é fundamental, mas isso tudo tem que ter uma sustentabilidade coletiva, humana e colaborativa, porque nós vamos ter que cobrir esses custos para levar saneamento para essas pessoas. É simples assim, nós vamos ter que pagar sim. O Sérgio vai ter que pagar um pouco mais para que essas pessoas tenham saneamento, senão elas não vão ter. E não é uma sociedade justa se não tiver.
Então, nós vamos ter que estar muito transparentes com isso. E só o financiamento tradicional não cobre, porque a taxa de juros não cobre aquele investimento puro. Nós vamos ter que ter um subsídio também e ver como é que nós vamos levar recursos condizentes com aqueles empreendimentos nas áreas mais vulneráveis, né? Já está fechando os 10 minutos. Então, e essa conta dos 550 bilhões feita pelo Ministério das Cidades ou 870 bilhões feito pelo KPMG Canta Brasil, eu não vou entrar nessa seara, embora seja uma disparidade muito grande, mais de 300 bilhões de diferença entre uma conta e outra, mas não é isso. É o seguinte: se é o real, se é 10, tem que ter dinheiro para isso. E nós vamos ter que arrumar esse recurso, né? A tarifa não cobre tudo, vamos precisar de subsídio. Muitas áreas, os recursos dos municípios, dos estados e da União, né, como recursos orçamentários não financiáveis, vão ser importantes e são, dependendo da população também. E para que tenhamos também fatores de desafio, como é o financiamento, da onde vem, para onde vai, as perdas, que são 40,3% em média no Brasil, é um desafio e tem que ter recurso próprio para redução de perdas. Então, certo? Senão nós vamos ficar fazendo rede o tempo todo, e não é isso. Nós temos que reduzir as perdas, a tarifa social, o subsídio cruzado, a reforma tributária, aqui também é uma coisa muito nova para nós que veio mexer. Contas aí já nos vão dar uma preocupação, né, que nós estamos recebendo tributos que nós não tínhamos antes, até o ano passado. Nós só pagávamos PIS e COFINS, o setor de saneamento. Agora não é mais só isso, né? Aí entra no gargalo do independente de ter dinheiro, você tem que ter fornecedor. Aí você entra na escala industrial para lhe fornecer, se conseguisse colocar dinheiro. Hoje, na média dos últimos 20 anos, eram na faixa de 19 bilhões ano de investimento. Nós temos que passar para 42, o dobro. Nossa questão industrial está preparada para fornecimento de materiais e equipamentos. A questão química, hoje nós estamos com um problema sério atual. Hoje nós temos problema de entrega de cloro. Hoje, no Brasil. Nesse momento, para conseguir cloro. Aí entra a questão não só climática, mas entra a questão das guerras e etc. Mas são enfrentamentos. Como é que nós vamos conseguir isso? E por último, eu quero colocar para finalizar a necessidade. Pode ter tudo isso, se não tiver capacitação das pessoas, não vai funcionar. Não adianta eu colocar um equipamento, se não capacitar as pessoas. O ser humano tem que estar capacitado para poder enfrentar isso tudo e usar essa potencialidade. Pensando nisso, a AESB criou ano passado a Escola de Saneamento. O Exam, junto uma parceria da AESB com a FESP de São Paulo, e começamos, o primeiro curso foi o IFRS S1 e S2. Formamos a primeira turma no ano passado. E agora já estamos na segunda turma e mais uma série de outros cursos, porque você tem que estar preparado para entender o que está acontecendo, até para poder contratar bem, você tem que estar preparado. Até para fazer um edital, você tem que estar preparado. Então, é um desafio atrás do outro, mas é isso aí, é o que nos move, né? O ser humano é movido pelos desafios e pelas perguntas, não pelas respostas. Quando você tem resposta, você já fica quieto. Nós vamos atrás das respostas, e não tem resposta única para um setor tão complexo quanto o saneamento. Eu encerro aqui por causa do tempo. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Muito interessante te ouvir também. Agora vamos passar para o Juan, né? E tem 10 minutinhos aí redondinhos para a gente cumprir o horário. Como a gente começou 7 minutos depois, a gente pode depois, para quem puder estar conosco, ficar um pouquinho mais para algum debate, alguma questão que tenha, que quem está nos ouvindo tenha. Juan, deixa eu fazer a apresentação, claro. Juan Carlo Abad, ele é Silva Abad, ele é engenheiro florestal. Ele fez mestrado em ciências ambientais e doutorado em ecologia de ecossistemas. Ele está na Caixa há mais de 20 anos, sendo que há mais de 10 ele está na área de gestão de riscos socioambientais e climáticos, sobretudo trabalhando com financiamento de projetos, né, Juan? Avaliação de riscos nesse instrumento financeiro. Perfeito, Luciane. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos. Tá joia. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
né? Agradeço a oportunidade, viu, Luciane? Para a gente é sempre muito enriquecedor a gente estar trocando essas ideias, né? E levando nossa perspectiva também sobre, não só a gestão de risco, mas eu acho que a gestão de riscos ela traz muitas oportunidades, né? E o risco e a oportunidade, eles dançam juntos aí nesse contexto que a gente está trabalhando. Sem Assim, dúvida. cumprimento aos pares que tiveram a palavra anteriormente e escutando vocês aqui, muitas coisas que vocês falaram, a gente tem um alinhamento muito robusto, né, com o pensamento. Então, eu fico muito à vontade aqui de trazer também a minha perspectiva sobre alguns assuntos que vocês trouxeram, tá, gente? Primeiro, eu vejo assim que, Luciane, a iniciativa de construir esses questionários e trazer para a gente do setor financeiro esses subsídios é muito enriquecedor para a gente. Eu acho que é um trabalho de parceria importante, né? Lendo o material que vocês encaminharam aqui para a gente, vários assuntos que a gente trata dentro do contexto de avaliação de projetos, né? Assim, a gente tem, eu especificamente, a minha equipe aqui, a gente trabalha com a aplicação de princípios do Equador, que são aqueles projetos de maior risco, né? Dentro do critério de proporcionalidade e relevância para o banco. Então, a gente tem uma estrutura muito forte para a gestão de projetos de alto risco, né? De risco elevado, mas a gente está agora desenvolvendo um ferramental interno para que a gente consiga também ter esse olhar cauteloso de risco social, ambiental e climático para os projetos de menor potencial de risco. Quando a gente fala menor potencial de risco, né, a gente tem um foco muito grande para grandes hidrelétricas, grandes linhas de transmissão, impacto em comunidade indígena, ribeirinho, quilombola, e quando a gente volta um pouco aqui para o setor de construção civil, voltado para os temas que a gente está discutindo aqui, a gente tem, primeiro, uma simplificação muito grande dos processos de licenciamento ambiental, falando de saneamento, principalmente para esgotamento sanitário e para abastecimento de água, né? A gente tem às vezes até uma carência, uma ausência de estudos ambientais para que a gente possa subsidiar a aplicação desses indicadores e discutir esses temas junto com os nossos projetos financiados. Então, falar Bom, vou puxar um pouquinho a fala da Lilian também, ela falou da complexidade e da diversidade do setor da construção civil, concordo totalmente, Lilian. A gente fala de construção civil, mas eu imagino que a aplicação do primeiro questionário seja para habitação, e mais focado dentro do setor, do contexto urbano, né? Edificações, não é infraestrutura, não. Então, a gente tem assim uma habilidade de trabalhar com alguns temas e, obviamente, assim, vou trazer algumas considerações dentro do questionário, vou focar um pouquinho mais, porque eu falo demais, sou um pouco prolixo, se deixar eu vou falar aqui muito mais que os 10 minutos, então vou tentar ser um pouco mais assertivo na minha fala aqui, no sentido de discutir um pouquinho o material que você compartilhou com a gente, tá? Dentro do primeiro questionário da construção civil, eu achei que ele está muito bem estruturado, né? Ele trabalha temas com profundidade, e em alguns, principalmente, que puxar um pouco aqui a sardinha da minha praia aqui, da biodiversidade, eu acho que talvez dentro ali do começo do questionário, quando a gente fala assim de potenciais impactos, eu acho que para este contexto de habitação, para dentro do contexto urbano, eu acho que valeria a pena talvez pensar em dar um pouco de ênfase na questão da supressão vegetal e das compensações ambientais, talvez abrir uma questão, ou então, dentro da questão 2 da página 1, trazer um pouco isso, né, essa questão, se o projeto prevê supressão vegetal, e atrelado a isso existe algum programa de compensação ambiental, acho que essa é uma questão super relevante para esse contexto urbano, tá? Às vezes a gente tem alguns fragmentos aí dentro de áreas urbanas que têm uma significativa Aqui no importância Rio, dentro. por exemplo, isso está sendo muito debatido. Justamente, a gente tem alguns projetos no Rio que tivemos assim a necessidade de contratar especialistas para gerenciar a questão de um peixe, né, raríssimo dentro de um contexto de uma microbacia, numa área urbana do Rio de Janeiro. Então, a gente tem essa riqueza, né, é uma característica do Brasil, essa riqueza de ambientes, de espécies, de uma mega biodiversidade dentro de uma heterogeneidade muito grande de ambientes, de biomas, né? Então, isso traz com que a gente tenha a necessidade de ter um olhar bastante cauteloso para essa questão da biodiversidade e das nossas intervenções financiadas, tá? Eu acho que essa seria uma questão interessante a trazer dentro da questão 2 ali, ou próximo ali. Assim, outra questão que, dentro do contexto de habitação,
É diferente, por exemplo, o processo de autorizações, é muito diverso do que a gente trabalha com abastecimento de água e com esgotamento sanitário. Vamos falar de saneamento como um todo, tá? Então, assim, talvez trazer também uma questão da quais são as autorizações, né, pertinentes àquela edificação e dentro de um contexto ali de plano diretor, né, assim, se está adequado às soluções previstas para O alvará, gerenciamento. né? Não só Isso alvará, está né, lá. mas às vezes tem empreendimentos que têm intervenção em área de preservação permanente, né, que tem uma afetação em corpos hídricos, Pode então precisar de licença, sim, sim. alguma licença específica, não só uma autorização de supressão vegetal, mas de repente algumas outras autorizações aí que podem ser complementares. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. E puxando um pouco assim também da discussão que vocês trouxeram falando de risco climático, agora eu acho que essa fala se aplica para os 3 componentes, para os 3 cadernos, né? A gente fala muito de emissões, né? Emissões, qual é a pegada, né, de carbono desse empreendimento? Mas eu acho interessante também, a gente está fazendo um exercício interno aqui, de discutir a risco climático num viés de dupla materialidade, né? Assim, o que que o empreendimento ele está contribuindo para as mudanças climáticas, está potencializando esses extremos climáticos que a gente está tendo que lidar com isso, mas também pensar num outro viés. Esse empreendimento ele está sujeito a algum risco climático iminente, por exemplo, dependendo da localização geográfica que ele está inserido, ele está num ambiente que ele está suscetível a alagamento, né, a ventos acima de 100 km por hora, enfim. Então, trazer essa questão também do contexto do empreendimento e avaliar assim, quais são os tipos de risco climático que esse empreendimento está sujeito. Talvez seja interessante prever dentro da construção ali uma solução para bombeamento de água em áreas mais baixas do terreno em que o empreendimento está localizado. Então, pensar também o risco climático para o empreendimento, né? E a fala do Sérgio foi super interessante, porque trazendo isso agora para o lado do saneamento, a gente tem que realmente pensar numa abordagem diferenciada, principalmente falando em recursos hídricos, né, gente? Para saneamento, isso é fundamental, então a gente tem que pensar também. Quais são as soluções que a gente poderia adotar para projetos de saneamento, seja para esgotamento sanitário, para abastecimento de água, em cenários de uma seca extrema em que o recurso hídrico vai ser muito escasso? E ele pode inviabilizar, por exemplo, o empreendimento que está sendo construído num horizonte temporal aí curto até, né? Então, acho que esse é um aspecto interessante. E o oposto também, pensar nesses empreendimentos e o que poderia acontecer num cenário de uma chuva extrema, super intensa, num curto período de tempo ali, que pode comprometer também a operação do empreendimento desse, né? Não estou falando nem na fase de obras, já estou falando da operação do empreendimento em si, numa visão um pouco mais de longo prazo. Então, eu acho que esse exercício de trabalhar risco climático nesse contexto que a gente está trabalhando, e cada setor da atividade econômica tem uma particularidade, né? Então, eu acho que esse exercício de trazer essa abordagem de dupla materialidade para a avaliação de risco climático dentro da concepção dos projetos de saneamento, enfim, de habitação, eu acho que é muito interessante, é muito válida para a gente conseguir aí trazer um pouco mais de resiliência para os nossos empreendimentos, tá? Então, essa abordagem eu acho super interessante, talvez a gente tentar exercitar nos questionários, né? Se eles têm algum estudo prospectivo com base em localização geográfica e cenários mais, digamos, propícios a ocorrer, né, dentro do contexto do projeto, acho que isso também seria bastante interessante a gente trazer para os questionários. Como, especificamente, eu acho que é um grande desafio, né, mas assim, eu acho que fica a dica aí para a gente trabalhar, principalmente para o setor de saneamento, a questão do recurso hídrico, óbvio, que é fundamental para operacionalizar qualquer planta dessas, e para habitação, assim, talvez essa questão aí da localização geográfica e algumas limitações que podem ser decorrentes aí de um aspecto climático. Temos algumas ferramentas para nos ajudar nesse desafio enorme aí, né? A gente vem aplicando de forma experimental as informações que a gente consegue extrair do Adapta Brasil, não sei se todos vocês conhecem, e também tem a ferramenta do Think Hazard, né, do Banco Mundial. Então, ali a gente consegue ter um pouco de mais objetividade quando a gente avalia risco climático, né, na perspectiva do risco para o empreendimento. Talvez ali a gente tenha alguns aspectos aplicáveis para cada região geográfica e a gente consiga brincar um pouco com isso.
vale a pena vocês explorarem essas ferramentas aí, talvez, e depois, futuramente, a gente pode voltar a discutir como que a gente pode aplicar isso dentro de um contexto de risco climático para projetos. Tá? Eu acho que isso ficou bastante urgente a gente começar a pensar também nesses dois enfoques aí para risco climático. Tá? Você levantou a mão, Luciane, quer fazer algum comentário, alguma coisa? Não? Tranquilo? Pode seguir. Assim, a gente já abordou a adaptação às mudanças climáticas nos questionários, nos três. Uhum. Eu vou ler só a primeira questão de construção civil, que é a mais abrangente. A resiliência da infraestrutura e dos novos empreendimentos frente a riscos climáticos é avaliada com base em metodologias reconhecidas, evitando a implantação em áreas de risco alto de eventos climáticos extremos ou de riscos climáticos físicos crônicos, como a elevação do nível do mar ou a elevação de Uhum. temperatura, ou adotando medidas de adaptação adequadas. São cinco Sim. questões sobre adaptação a mudanças climáticas. Algumas se adaptando ao calor, outras, né, a questão dos telhados verdes, tal, telhados na Uhum. cor branca, é, otimização do uso da iluminação natural, tal, e que outras, e no final tem uma questão assim residual, que outras medidas de adaptação às mudanças climáticas, sobretudo quando há riscos de inundação ou deslizamento, são adotados. E tanto em água quanto em esgoto, eu tenho certeza que a gente tem uma sessão lá sobre isso também. Legal. Adaptação às mudanças climáticas hoje não falta em nenhum setor, É. Rony, nenhum Não, setor não, eu sei, da. não eu sei disso, gente. O que eu talvez a minha fala não tenha sido clara é trazer isso para dentro de um contexto de indicadores, né? Dentro do contexto de indicadores e localização geográfica. Trazer um pouco Mas a gente essa pergunta a localização também, e tá, logo no início, né? na segunda pergunta, a gente Sim. pergunta a localização das obras. Fechou, você fechou o É, microfone. Abriu. não, eu fechei porque tem um carinha miniatura aqui me pedindo um auxílio, mas eu já vou Ah, resolver tá, aqui, você foi já vou atender. ajudá-lo. Então tá, gente. Assim, eu acho que talvez trazer um pouco mais assim essa questão do risco climático para a questão de indicadores. Acho que depois a gente pode até explorar um pouquinho essa aplicabilidade para indicadores, né? E as ferramentas. Eu acho que assim neste contexto que eu estava tentando trazer, mas talvez eu não tenha sido tão claro. Mas agora falando assim um pouquinho mais aqui especificamente dos dois questionários de saneamento. Eu acho que assim interessante a gente trazer também o lado do impacto social. Muito desses projetos eles têm um licenciamento compartimentalizado, né? Tem um licenciamento para uma ET, né, para uma adutora, e às vezes é um licenciamento que ele não traz no seu escopo uma avaliação de impacto social, né? Muitos desses projetos eles trazem a necessidade de ter uma desapropriação, né? E trazem junto desse projeto, às vezes, a remoção, por exemplo, de meio de vida, que são pequenos comércios, ou o acesso a alguma área que é utilizada por determinadas comunidades. Então, talvez seja interessante abordar algumas questões adicionais na questão mais assim voltado para o impacto social também, não sob o ponto de vista do beneficiário daquele projeto, mas também dos afetados, né? Então, assim, principalmente para projetos de grande porte, a gente já tem dentro do escopo de um processo de licenciamento muito claro essa identificação dos atores sociais impactados, né, os programas para gerenciar esse tipo de impacto. Então, talvez eu acho que seria interessante a gente incluir também dentro do escopo dos dois questionários para saneamento, tanto abastecimento quanto para esgotamento, essa questão aí, se existe a necessidade, né, de desapropriação de área, né, de remoção de famílias, e de remoção de aspectos relacionados a meio de vida. A gente, às vezes, tem alguns projetos aí que são necessários, a gente desapropriar a residência, tem um programa, né, de trabalhar com cautela, se essas Assentamento residências, elas involuntário, né? reassentamento involuntário e também a existência de grupos vulneráveis dentro deste contexto do reassentamento involuntário. Eu acho que esse é um ponto Uhum. bastante sensível e que, a depender de como está sendo feito o arranjo desses projetos, pode ser um ponto bastante frágil, né? Principalmente a gente tem aí agora, esse ano e o ano que vem, a gente tem um foco muito grande dentro do contexto aí
de formação de PPPs e vão vir muitos editais para suprir essa carência de saneamento que o Sérgio falou, né? Então, eu acho que com esse aquecimento do setor de saneamento, né, e a necessidade da gente ter infraestrutura que traga isso para a população, muitos projetos podem ter essa fragilidade e talvez dentro do escopo de gestão, de licenciamento, isso fique um pouco esquecido, tá? Então, eu Está acredito que faltando assim, mesmo, tem está razão. faltando. Eu acho que esse Esse seria um tema ponto está bastante faltando. interessante, tá? Eu acho que é muito sensível esse ponto e ele pode trazer assim um impacto muito muito grande para algumas populações que podem ser afetadas por esses empreendimentos. Obviamente que no futuro elas vão ser beneficiadas, principalmente pela questão do quadro de saúde, né? A gente sabe que um real ali investido dentro do saneamento, a gente sabe que traz um impacto muito positivo dentro do Sistema Único de Saúde, né? Principalmente para populações carentes que têm dificuldade de acesso à saúde mesmo. Então, a gente sabe que o impacto disso vai ser muito grande lá na frente, mas durante esse processo aí de construção das infraestruturas, a gente pode ter alguns gargalos, e no lado social, eu acho que a gente podia trazer isso nos dois componentes, tá? Então, assim, se tem dúvida, né, fazendo perguntas mais objetivas agora para os dois cadernos, se tem a necessidade de ter um DUP, se tem reassentamento involuntário, se tem meio de vida afetado, declaração de utilidade pública, né, para infraestrutura de claro, saneamento. certo. Tá, desculpa, gente, A sigla. a sigla. E essa questão também de identificação de grupos vulneráveis, eu acho que também é importante. Para dentro do contexto também desses dois cadernos, eu também senti falta um pouquinho dessa questão de abordar a necessidade de supressão vegetal e de compensação ambiental, né? Talvez assim a minha leitura tenha sido muito rápida, como eu compartilhei com vocês. Eu estava no meio de uma viagem esses dias e eu fiz uma leitura assim bastante rápida, mas eu acho que eu senti falta, tá? Dessa questão da supressão vegetal, principalmente quando a gente fala da necessidade de equilibrar o que é suprimido com o que é compensado. É muito comum a gente fazer compensação ambiental, a gente, que eu digo, os projetos, né, os nossos empreendimentos, e as compensações elas são atreladas ao pagamento de algum valor para um fundo, em vez de remediar aquele impacto ou compensá-lo de alguma outra forma, né, principalmente com destinação de áreas compatíveis com o que foi em termos de aspecto assim de índice de biodiversidade, né? Às vezes é uma área afetada com alta riqueza e é compensada num outro contexto de bacia, numa área totalmente degradada, que vai ser feito um plantio ali, né? E talvez esse plantio nem tenha êxito, enfim. Então, acho que essa questão do equilíbrio entre a supressão e a compensação pode ser explorado, tá? Eu acho que vale bastante a pena a gente pensar nisso. Principalmente porque a gente está lidando com muitas áreas aí de área de preservação permanente, né? Para a implantação da captação de um recurso hídrico ou para diluição, enfim. Principalmente porque está no contexto de enfraquecimento do licenciamento, né, meu cara? Porque a rigor isso tudo deveria ser olhado no licenciamento, mas não se pode contar com isso. Então... Sim, mas é uma característica também do processo de fragilidade do licenciamento ambiental para o saneamento. A gente não tem uma avaliação, uma abordagem mais integrada em termos de bacia, efeitos cumulativos, então isso às vezes a gente tem uma visão um pouco limitada, né, dos impactos desses projetos, quando a gente pega e coloca tudo dentro de um contexto maior, toda a infraestrutura implantada, os impactos que estão atuando de forma sinérgica aqui, então eu acho que esse aspecto é bem interessante também da gente explorar um pouquinho. E, por fim, a questão Em construção civil já tem, viu? A questão da compensação. Eu estou voltando nas questões e já legal. tem. Depois eu fiz alguns comentários dentro das questões, eu vou mandar para você por e-mail, tá, Luciane? Assim, Manda como mesmo. que a gente poderia abordar isso dentro da mesma questão ali, porque realmente tem mesmo. Mas às vezes a gente poderia ser um pouco mais objetivo na forma de detalhar, melhorar exato. um pouquinho a redação. Sim, É. ainda o nosso diagramador até hoje não me matou com os pedidos que eu mando depois. Outro dia eu pedi um negócio que eu vi no de dezembro e eu falei, se quiser me cobrar, parto, pode cobrar. Não, Luciano, eu faço para vocês. Então, Legal. ainda está em tempo. Não, legal demais. Olha, outro aspecto que eu acho que é importante, e assim, isso cabe para qualquer setor, é a gente prever aí o potencial identificação de um patrimônio cultural arqueológico. É comum em
alguns centros urbanos, né? Na hora de você começar a fazer ali uma intervenção pré-obra ou durante obra, a gente se deparar ali com um sítio arqueológico ou né, um patrimônio cultural, e isso traz um impacto, às vezes, até de interromper o projeto, voltar na fase de design de projeto e repensar ali alguma alternativa locacional para a gente construir Na essas construção civil, a gente estruturas. colocou valor cultural ou ancestral, mas em saneamento, não. Realmente pode acontecer também. Tem razão. Sim, sim, sim. Não, eu acho interessante a É, gente também talvez trazer isso assim, impacto, mas de forma bem específica e clara, assim, ó, o empreendimento ele tem impacto em patrimônio cultural, arqueológico, uma coisa assim, sabe? uhum, De uhum. forma que aí assim é meio binário, vai gente, mas é importante a gente saber assim, tem ou não tem, sabe? Então, eu acho Se que esses tem, daí pontos. você vai aprofundar. Se não tem, pode Exato. passar para a próxima, né? Exato, exato. Eu acho que esses são assim, os principais pontos que eu acho que, assim, dentro do escopo, eu acho que ele está muito técnico, está muito bacana, muito rico, inclusive, para a gente, como banco, utilizar mesmo aquilo como complemento às nossas ferramentas. A gente já tem ferramentas específicas aqui para cada setor, estamos desenvolvendo ferramentas mais simplificadas para levar um pouco essa visão de gestor de risco para a primeira linha da empresa, para quem faz o negócio lá na ponta, para já fazer uma triagem. E o material Uhum. de vocês pode subsidiar muito a construção dessas nossas ferramentas e trazer o escopo das perguntas aí para a gente utilizar dentro da nossa avaliação de risco e principalmente para a avaliação de oportunidades. Eu acho que isso pode trazer É, muitas é oportunidades o, para a gente. é o melhor, né? Se a gente puder ajudar os empreendimentos a avançar, né? Se o setor financeiro conseguir exercer esse papel tão importante. Muito É, legal, Juan. Você levantou dois pontos bem importantes que a gente vai incluir em água e esgoto. E ao olhar as suas observações por escrito, eu vou ver se tem alguma coisa que também dá para melhorar em construção civil. E, e assim, esse diálogo sempre enriquece, né? Eu agradeço demais a sua participação. Quero ver se alguém dos que estão aqui quer fazer alguma pergunta para algum de nós. Uma pergunta só, porque a gente já passou do horário aí, 13 minutos. Eu tinha até pedido para todos reservarem 15 minutinhos a mais na agenda, né? Coloquei no convite, porque isso acontece, mas também não quero abusar. Luciene, é a Lília. Hum, Diga lá. Não sei se é uma pergunta, mas na fala do Um Juan, ele falava comentário? um comentário, a questão da compensação ambiental. Eu acho que a gente tem Uhum, uma defasagem do que pensam nossos administradores públicos daquilo que é uma compensação ambiental. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem, as consultoras querem fazer compensação com plantio, tá? E elas são induzidas a simplesmente a depositar o dinheiro no fundo. E por quê? Porque a gente tem as uhum, regionais e a questão da compensação é feita pelas regionais, e aí os responsáveis pelas regionais entendem que é melhor vir o dinheiro para o fundo do que ter a compensação. Ou eles não liberam áreas públicas para fazerem a compensação. Então, eu acho que isso precisa ser reestudado, né? Essa compensação, em termos de plantio, a gente pode trabalhar em compensação, a gente está falando de mudanças climáticas, em sistema de drenagem, em outros equipamentos públicos que a gente possa dar, e não simplesmente mudas ou simplesmente, me dá o dinheiro para cuidar de uma praça. Então, acho que vale uma reflexão aí, né? A Caixa indutora nesses assuntos, de que forma a gente pode fazer isso e que possa induzir aos nossos governantes deles pensar de uma forma diferente. importante, perfeito, bem Lilian. Eu posso fazer importante. só mais um comentário a respeito disso, Lilian? Seu olhar é fantástico, né? Eu acho que a gente tem que sair um pouco da casinha, da caixinha, né? Falando agora, brincando um pouco com as Exatamente. palavras, né? E a gente está muito antenado nisso. Obviamente que a gente tem uma força com a aplicação dos princípios do Equador, a gente consegue exigir além, por exemplo, do que é um licenciamento ambiental num contexto de um grande projeto. Quando a gente está falando de financiamento de um projeto que não se enquadra nessas normas internacionais, a gente fica esbarrado nessa limitação, né? Então, assim, eu acho também que a gente precisa se reinventar com novas formas aí de compensar os nossos impactos, que às vezes eles não conseguem ser evitados, né, ou mitigados durante o processo ali de concepção do projeto. Enfim, concordo com você, a gente tem aí assim, a prerrogativa de tentar estabelecer nos nossos financiamentos que o projeto ele traga
um impacto líquido neutro ou positivo, né? Pelo menos assim, vamos empatar ali, né? Mas quando a gente vai para o lado dessa aplicação de recurso no fundo, seja estadual, municipal, a gente perde essa prerrogativa, então a gente às vezes não consegue trabalhar nessa linha para induzir que o empreendimento traga esse, digamos, esse ganho líquido, né? Então é uma limitação, realmente. Vamos tentar trabalhar nessa linha aí para trazer um pouco mais de melhoria para a visão aí do poder público. Se os fundos for, pelo menos forem fundos ambientais, né? Mas se vai para uma regional, não é fundo ambiental, por exemplo, né? Exatamente. A Pois é. legislação, o Código de Obras, às vezes impede a gente de fazer coisas que a gente gostaria de fazer que seriam, né, bem melhores. Mas a instituição financeira poder, juridicamente, ela pode, né, Juan? Existe mais. Eu sei Mas que existem esbarra na questões de legislação. competitividade envolvidas, né? Mas Mas aí vai É, esbarrar com a é, legislação, entende? A legislação é, municipal. Aí você não consegue atender na instituição financeira porque você não consegue aplicar isso na vida real. Porque a gente tem alguns limitantes, né? perfeito. Essa equação aí às vezes é sim. complicada, né, de balancear. Tem que Tem derrubar essa isso. limitação. Precisa É, derrubar essas barreiras. sim, Precisa expor o problema para justamente garantir que a legislação seja alterada, né? Conversar com parlamentares aí que apoiam a agenda ambiental e climática A gente tem essa frente e já no alterar isso. Senado, né? Buscando isso, mas é complicado. Mas isso vale para outras áreas, saneamento, a gente sabe todas as dificuldades que existem. Alguém que está nos ouvindo, que está só nos ouvindo até agora, quer fazer alguma colocação? Bom dia, eu sou Célio Andrade. Desculpa, meu internet está bem ruim. Tá me ouvindo direito? Estamos, estamos sério. te ouvindo. Eu soube do evento através da Ângela, do Sinduscom Bahia, que a Lília repassou, então obrigado aí pelo, pelo convite. Como a Lília falou, eu sou professor da UFBA, né, e trabalho bastante com o C-Carbon, divulgando a C-Carbon na Bahia e no Nordeste, né. Como foi colocado aí, o Brasil é bem gigante, então os indicadores nacionais é uma média, né, e a média nem sempre é a todo mundo diz que a média é burra, né? Então, a ideia é fazer também indicadores regionais, né? No sentido do Nordeste, Norte, e tal, no sentido de ter uma maior riqueza, né? Em termos de indicadores. Eu não li o documento, porque, como eu falei, eu conheci recentemente. Eu tenho duas perguntinhas, assim, duas observações. Uma, se na parte de água e saneamento se inclui a questão da produção de energia, né? Bioenergia, energia renovável, porque tem a lei do combustível, né? E toda a parte do setor de saneamento, resíduos, é uma fonte importante aí na geração do biometano, né? Então, se... Tema do próximo bis, Célio. Ah, Você é? Ah, adivinhou hoje. desculpa. A gente, a gente É, vai ter um bis sobre energia e um questionário sobre energia, mas eu dou tanta importância para o uso tanto do resíduo orgânico quanto do lodo de esgoto na produção de energia. Eu acho isso tão sensacional, porque sim. quando a gente olha para ciclo de vida, eu acho que esse é imbatível, esse método de produção de energia é imbatível. É. Que a gente vai, no próximo BIOS, justamente tratar de destinação de resíduos, e aí olhar desde aterro até compostagem, reciclagem, etc. Mas também já adiantar, dentre todas as matrizes energéticas, falar da geração de energia a partir de resíduos orgânicos, envolvendo desde o resíduo sólido urbano, orgânico, né, depois de separado, quanto o lodo de esgoto, etc. Ah, que bom Sim, então. vou. Então, eu estou me adiantando. Em relação ao questionamento feito pelo Juan e resiliência e tal, que você inclusive colocou, disse que já está no questionário, A assim, adaptação, eu sim. queria tocar num ponto que seria lições aprendidas, né? Assim, o que eu Uhum. vejo por exemplo, acontece um evento extremo, né? E aí vamos reconstruir, e aí a reconstrução é igual ao que já existia, então sem uma análise mais reflexiva em relação a vamos reconstruir diferente, vamos reconstruir de Ou em forma um mais outro resiliente, local, ou com uma estrutura vamos mais reconstruir de resiliente. forma mais resiliente, né? Uhum. Então, não sei se isso vale a pena, né? Uma reflexão em relação a alguma questão do questionário. E
e um outro ponto que tem a ver com isso é que o que eu noto é que normalmente as empresas ou as organizações fazem análise de risco, né? Mas não inclui o risco climático, né? Então, muitas não fazem nenhuma análise de risco, algumas fazem análise de risco, mas um risco convencional, né? Mas não inclui a análise de risco climático, como foi colocado pelo Juan. Então, talvez uma questão mais objetiva, você faz análise de risco, que tipo de risco é incluído? E como é que isso é incorporado nas práticas de gestão, né? A questão do risco climático. É que existem Então, mil eu não sei, formas de. O que né? que quer dizer, né, fazer a análise de risco climático? A gente preferiu questões, ao invés de questões amplas e genéricas, assim, que, na verdade, você pode ter mil interpretações para responder sim, a gente preferiu questões bem específicas, Tá bom, Célio. tá certo. Então, na análise de risco, por exemplo, considerar o local, está lá, considerar consumo de energia, considerar consumo de água. Então, a gente entrou nos detalhes, né? Ao invés de ter uma questão genérica. O questionário isso que você está falando, é o título do questionário, ele é de avaliação de risco, riscos e oportunidades climáticas e socioambientais. Então, mas a gente está detalhando como é que isso deve acontecer e não assim, porque tem muita gente aí por aí que deve achar que faz, mas não necessariamente faz, né? Ou pelo menos não faz de forma completa, de forma suficiente. Que bom, então, que bom. Obrigado Legal. e parabenizo pela Beleza. iniciativa e fico à disposição, tá bom? Veja com calma Eu vou ler depois, o se tiver por documento, se tiver acaso alguma alguma sugestão. observação, eu mando para você, Alucine, tá bom? Obrigado. Isso. É o e-mail que está no site, Hum, contato@cis.org.br, chega em mim tá. e a gente vai te responder, com certeza. Se vier alguma sugestão interessante, a gente vai analisar e vai te responder. Muito obrigado. Imagina. Então, legal, gente. Acho que passamos um pouquinho aí do horário. Eu fui também bem ambiciosa dessa vez com 5 debatedores, mas achei que o tema. O que foi sábio, inicialmente ainda ia colocar a destinação de resíduos junto, Célio, porque tem tudo a ver, né? Mas foi melhor Sim, eu tirar, porque daí não ia dar para aprofundar nada mesmo. sim. Ia ser muito corrido. Mas olha, eu quero agradecer de novo cada um de vocês cinco. Gostei demais das falas, foram bem complementares, foram ricas, ilustraram a experiência. Sei que vocês teriam muito mais a dizer. E pela experiência de vocês, pela expertise de vocês. Mas vamos continuar em contato, né? Vamos continuar trocando figurinhas. Prazer aí ajudar a Caixa, Juan, no que a gente puder. Mande mesmo as suas sugestões, o quanto antes, melhor, já que você já fez, manda já. E, Legal. enfim, você tá com a mão levantada porque quer falar, Paulo? Não, só tá, não. Obrigada por quem esteve conosco também agora até o final. E vamos seguir juntos. Daqui a um mês aproximadamente deve ter o outro bis, tá? A gente vai divulgar. Um abração. Obrigada. Obrigado, Tchau. tchau. Obrigado Obrigada pela a Obrigado, todos pessoal. nós. oportunidade. Um Até a abraço. próxima. Até Tchau. a próxima. Até. Obrigado.